Boa noite a todos. A gente vai iniciar a nossa conversa de hoje, a nossa live de hoje, com a professora Denise Mata. Só um minutinho, a professora Denise já está entrando aqui. Infelizmente, a gente vai ter que desativar os comentários durante a live, tá bom? Desculpa, meu nome é Fernando, eu trabalho aqui no museu, sou curador do MASP, no MASP. Ontem, parte de vocês deve ter assistido, né, a conversa que a gente fez aqui sobre a obra Lindo, 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 né? Um dos trabalhos do acervo, um dos trabalhos do acervo do museu, né? Um dos 7 trabalhos do acervo do museu, do Zé Antônio, né? Eu e o Guilherme. Alô? Boa noite, professora Denise, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo, bem-vinda, obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Imagina. Bom, vamos lá. Para quem ainda não conhece, eu vou apresentar brevemente aqui a professora Denise. Ela foi curadora do Museu da Casa Brasileira, do Museu de Arte Moderna de São Paulo e do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Realizou muitas mostras, né, como curadora independente, como a retrospectiva do Flávio de Carvalho, que ganhou o prêmio da APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, retrospectiva Ismael Neri, prêmio da PCA e ABCA, Associação Brasileira de Críticos de Arte, e Maria Tomazelli. Faz 3 anos, a maioria de vocês deve ter visto, ela curou a mostra A Vida Não Basta, sobre o Zé Antônio da Silva, na Galeria Almeida e Dale, aqui em São Paulo. No ano passado, ela recebeu novamente o prêmio APCA pela retrospectiva do Yutaka Toyota, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no Museu de Arte Brasileira da FAP e no Museu Nacional de Brasília, Distrito Federal. Tá certo, Denise? Muito trabalho, né? Bom, a gente vai começar, então. A professora vai falar sobre o Zé Antônio da Silva, algumas questões, né, que ela selecionou. Desculpa, pessoal, eu vou ter que desativar os comentários, tá bom? Estou desativando aqui. E a gente vai trabalhar com algumas imagens, né, que a professora selecionou. Só um minutinho que eu vou colocar aqui a primeira delas. E é chato que ele entra ao contrário, né? Então... Como? Falei, os slides, eles entram ao contrário, né? Então você tem que pular. Sim. Bom, professora, com a palavra, vamos lá. Então, eu dei o título para essa exposição. A exposição que eu fiz na Galeria Almeida e o Roberto Ruggiero trabalhou comigo fazendo a consultoria. O Ruggiero é um especialista nessa arte que ele chama de espontânea. Depois a gente vai falar sobre isso. E eu dei o título para a exposição de A Vida Não Basta. Porque quando eu comecei a estudar a história do Zé Antônio da Silva, eu me lembrei naturalmente da frase do Ferreira Goulart, né, que diz que a arte existe porque a vida não basta, porque realmente a vida não bastava para o Zé Antônio da Silva. Ele era uma pessoa muito humilde, que vivia no campo, que foi cortador de cana, boiadeiro, né, fazia todo esse trabalho braçal, né? Mas desde cedo ele tinha compulsão de desenhar e de pintar. Então ele pedia para as pessoas papelão e ele colocava papelão na parede e começava a desenhar. E isso é uma coisa que causou inúmeros problemas para ele, porque as pessoas, inclusive, olha que história, as pessoas achavam que ele tinha parte com o diabo. Então passavam por ele e faziam o sinal da cruz, entende? Uma coisa terrível, né? E ele com essa compulsão, né? Ele tinha uma frase que eu vou ler aqui para vocês. Isso no Brasil dos anos 30, 40, né, professora? Exatamente, né? Tá. Porque
Isso é até um pouquinho antes, que na verdade, ele muda para São José do Rio Preto. Quando ele muda para São José do Rio Preto, ele deixa um pouco de lado essa vida rural, mas quais vão ser as profissões dele? Pedreiro, carroceiro, porteiro de hotel, né? Mas tem uma frase dele que eu acho tão incrível, que ele diz assim, olha, confesso que sou artista puro e verdadeiro, sou criador e tenho de pintar o mundo, goste ou não goste, sinto a minha alma mexer dentro de mim. Isso é incrível, né? Eu acho incrível. Aqui tem uma foto dele, né? Jovem, aí Ele escrevia também poesia, né, exatamente. professora? Ele era A um gente artista completo. ele escrevia e, além disso, ele também fazia repente, né? Ele publicou vários livros e tal, mas quando eu fiz a exposição, eu tratei só do lado do artista plástico, porque senão era muita coisa que tinha que estudar para poder Sim. fazer, né? Enfim. Aí ele pintando, né? Porque aí acontece, né? Você sabe dessa história, né? Acontece uma revolução na vida dele, né? Que ele muda, como eu falei para vocês antes, nos anos 30 ele vai para São José do Rio Preto, porque ele tinha uma família, tinha 6 filhos. Ele morava junto com os 6 filhos num cômodo só. Imagina só, olha o problema, né? E aí ele ouve falar que tinha um concurso, né? Então ele ouve falar que tinha esse concurso, um concurso de arte, e ele resolve se inscrever. Como ele não tinha dinheiro para a tela, ele compra flanela, estica a flanela e faz uns desenhos. Olha que incrível, né? E leva para esse concurso. E todo mundo ficou horrorizado com o trabalho dele. Acha um pavor, só é aceito porque o concurso era aberto, então não se podia recusar, né? E aí, professora, eu acho que é importante lembrar quem foram os críticos que estavam por trás dessa premiação dele, que na verdade ele ficou apenas com o 4º lugar, né? Mas no seu texto da para a Galeria Almeida e Dale, você conta essa história, né? Que os críticos resolveram premiá-lo, que isso acabou sendo considerado a descoberta dele. E o que aconteceu? Na verdade, era assim: tinha um grupo de críticos e eles estavam inaugurando várias casas de cultura pelo interior de São Paulo. Tá? Então, tinha o Lorival Gomes Machado, tinha o Paulo Mendes de Almeida, o João Cruz Costa, e eles foram para São José do Rio Preto para inaugurar a Casa de Cultura. E para a inauguração da Casa de Cultura, então, resolveram fazer esse concurso. E aí, como eles estavam lá, eles foram chamados para participar como júri do concurso. Quando eles falaram que eles achavam o trabalho, porque no dia anterior do concurso houve uma palestra deles, porque quando eles chegaram e viram o trabalho, era tudo completamente acadêmico. Até porque tinha um artista, que era o Ado Malagoli, que morava lá na cidade, e como ele morava lá na cidade, ele tinha um grupo de artistas que trabalhavam. E aí os críticos, primeiro o Paulo Mendes de Almeida, acha interessante o trabalho do Zé Antônio da Silva, e aí quando tem essa palestra, eles começam a conversar, estão falando sobre o modernismo, para uma plateia meio hostil. Quando eles falam que o Zé Antônio da Silva, que tinham gostado do trabalho do Zé Antônio da Silva, o Zé Antônio da Silva, que estava na plateia, imediatamente fala: sou eu, sou eu. E aí causa assim, um constrangimento, né? No meio de todo mundo fazendo aqueles trabalhos acadêmicos, os críticos de São Paulo terem gostado do trabalho daquele capial, né? Foi um terror, né? Eu achei muito interessante você ter levantado essa história, porque chama a atenção para 2 aspectos, né? Não havia museus de arte moderna ainda no Brasil, em 46, né? Os primeiros museus
o Mando Rio, o Mando São Paulo, o MASP, né, só vieram mais para o final dessa década. E também tem uma outra questão que é essa clivagem social também no meio de arte, né? Porque esses artistas de origem humilde, autodidatas, muitas vezes eles vêm de um meio social que não tem uma relação com o meio mais elitizado das artes plásticas, o que acaba sendo um problema adicional, né, para a carreira deles. Com Mas certeza. a gente vai falar disso daqui a pouco. Isso é uma questão que a gente vai detalhar um pouquinho mais. Tá. Mas é isso. Então, aí ele vai, e aí fica aquele constrangimento na cidade, aí vai uma comissão pedir, pelo amor de Deus, para os críticos, para eles não darem o prêmio para o Zé Antônio da Silva. E aí, então, eles dão um quarto lugar para ele, mas ele já tinha sido descoberto. E aí, então, aparece essa imagem que vocês estão vendo, ele pintando aí, já é ele pintando os trabalhos, ele recebe um convite para expor na Galeria Domus, que era a galeria mais importante da época. Então, aí ele vai e faz uma individual na Domus. Então, a gente já vai para o próximo trabalho, só fazer uma parte, então, que nesse momento, então, o diretor fundador do MASP, o Pietro Maria Bardi, adquiriu 10 obras, né, do Zé Antônio nessa exposição. Atualmente, o MASP possui 5 obras dessa fase. Eu não saberia dizer se são essas obras adquiridas, a gente não tem essa informação. E também temos mais 2 trabalhos que foram aquisições, doações recentes, né? Uma do Breno Krasiuschik e a outra da Vilma Eide. Então, pode prosseguir, professor. Olha, esse trabalho que é um trabalho que, engraçado, o título dele não é esse. Eu acho que houve uma mistura aí. Isso. É esse? A flagelação de um negro? Não. Você pode começar por qualquer um deles. Isso, Mulheres eu queria no Pilão. Que você começasse com esse. Exato. Então, Mulheres no Pilão, que é um trabalho, por sinal, da coleção da Vilma Eide, ele é um trabalho que ele mostra bem assim. O Silva ele pinta muito esse universo do trabalho. E eu te diria, existe um trabalho grande que eu nem coloquei, porque ele é muito grande e aí na tela ele fica tão pequenininho que não dá para ver nada. Nesse, a gente já consegue sentir, tem um quê de Bruegel no trabalho, né? Ele tem uma coisa assim meio medieval, meio rústica, que ele traz nesses trabalhos, né? Pode seguir o outro. Urubus, né? Não, Urubus, né? Tem um que ficou com o título errado. Esse trabalho, esse é o Urubus, né? Tá. E aí vocês veem que ele tem um trabalho pesado, é um trabalho assim que tem uma certa crueza e um peso, assim, você está carregando, assim, ele traz todo esse abandono, quer dizer, você olha essa imagem, o que você vê? Você vê o abandono do interior, que era assim, parte ainda continua sendo. Né? Então, ele retrata isso, né? O universo do trabalho, que é muito tosco, esse universo. Tem um trabalho lindo, pode seguir o outro, que esse trabalho é da coleção do MASP, que é esse que está com o título errado. São homens cortando a tora, né? Esse trabalho é da coleção do MASP, e, Fernando, eu acho que esse é um dos trabalhos que o Bardi adquiriu, porque é uma aquisição está com uma aquisição Assis Chateaubriand. Então, eu acredito que tenha sido esse um dos trabalhos que o Bardi comprou. Né? E aí a gente tem. E você vê que ele já começa a se interessar por esse corte da madeira, que a gente vai ver uma decorrência mais dramática um pouco mais para frente. Né? Pode passar o outro. É isso, flagelação de um negro.
Esse é outro também do MASP, que eu também acredito, porque você vê que esse também tem aquisição Assis Chateaubriand, então eu também acredito que esse trabalho tenha sido desses que o Bard comprou. E aí, Provavelmente... Pode eu falar. creio que sim. E se você olhar esse trabalho, ele pulou o slide, se você olhar esse trabalho, ele é muito impressionante, por vários motivos. Primeiro, por ele tratar do tema da flagelação de um negro, né? Quer dizer, ele se condoía com as várias coisas que ele via acontecerem na região. Segundo, a forma como ele retrata esse negro, que é incrível. A gente não pode ver aqui, mas nos olhos, os olhos escorrem a água, assim como fios, e assim como escorre o sangue, como fios. Então, é toda uma construção que não tem nada a ver com a arte europeia, que não tem nada a ver, e que é uma coisa totalmente brasileira, totalmente nossa, né? A gente fica tanto procurando essa tal dessa brasilidade, na arte espontânea ela está, entendeu? E a gente lembrou ontem, na conversa de ontem, Diálogos no Acervo, que a gente falou da Lindo, Lindo, Lindo e de outras obras do acervo do MASP. A gente lembrou que o desafio agora e para o futuro, para os historiadores, para a academia, para as instituições, é lançar esse olhar franco, esse olhar direto para a obra desses artistas brasileiros. E que a gente lembrou do seu nome, do Romildo Santana também, e de outros pesquisadores e pensadores que estão tentando olhar para a obra desses artistas. Com certeza, porque tem coisas assim, que são maravilhosas, né? Aí eu coloquei aqui dois mundos, por quê? Porque acontece uma coisa, muda completamente a vida do Zé Antônio da Silva, porque ele passa a integrar o circuito de arte, que era um circuito de arte sofisticado, mas ele continua vivendo na vida dele e na cidade dele. Então, de repente, ele fica entre esses dois mundos. Aqui tem uma foto dele na exposição da Domus, que ele está todo engravatado e ele está com as flores na mão que ele recebeu. Então, ele fica com esse mundo, com essa dicotomia, né, de dois mundos, né, dele entre o lado que ele tem, que ele vive a realidade dura, né, que ele continua vivendo com a família dele, com os 6 filhos dele, e, ao mesmo tempo, esse mundo sofisticado no qual ele começa a transitar. Imagina o que isso faz com a cabeça dele, né? E aí o trabalho dele reflete bastante isso. Você vê, ele tem uma produção em que ele está falando do campo. Então, quando ele fala do campo, você vê que a paleta dele agora é uma paleta muito mais aberta, né? Muito mais alegre, com cores muito mais bonitas, né? Mas, ao mesmo tempo, um trabalho inteiramente detalhado. Aqui, se você parar, você desde o primeiro plano até o último plano, se você for olhando, você vai vendo milhões de referências, milhões de detalhes, inteiramente detalhado o trabalho. Isso quando ele está falando da natureza, né? Quando ele não está falando da natureza, que ele está na realidade dele, pode seguir o outro slide, olha o que a gente vê, né? Aí ele tem um trabalho que é uma loucura. Você vê que ele retrata essa casa pobre, com o fundo todo de pau a pique, né? Com essas duas meninas dormindo juntas uma mãe e uma filha, e uma criança na outra cama, e cheio de percevejos que ele não retrata no tamanho natural. Então, ele faz ele usa esse aumento da imagem para tornar a imagem mais dramática, né? E você vai vendo todos esses bichos, esses insetos horríveis sobre as pessoas. O outro trabalho também da Vilma Eide,
que é da Galeria Estação, que é uma pessoa que também é outra da turma, que também entende batalha há muitos anos pelos nossos artistas, né? Então, é um trabalho incrível. E tem um outro que vem na sequência, que também é um trabalho impressionante, que se chama O Flagrante do Adultério, porque ele acompanhava as notícias de jornal naquela maluquice dele toda, né? Desse mundo. Quando eu falo maluquice, eu quero dizer assim, que ele vivia num mundo que era um mundo fora da realidade. O Romildo Santana, que conviveu com ele muito, o Romildo fala muito isso, que, na verdade, não tinha uma separação para ele entre a realidade e o que era a fantasia e o que ele estava vivendo e a notícia que ele tinha lido no jornal. Tudo isso era uma única coisa, né? Por isso que o trabalho dele é tão poderoso, né? Aí, se você olhar essa imagem, esse trabalho pessoalmente é algo incrível, porque ele faz, você tem a cama, né? Embaixo da cama você vai ver os sapatinhos, é uma casa de prostituição, então você tem os sapatinhos da moça, todos no chão, junto com um pinico, e aí do lado de cá você tem o tocador, né? E, ao mesmo tempo, ele faz um recurso. Você vê no fundo, você está vendo o marido que está chegando com uma arma, né? E aí ele faz um recurso incrível que ele coloca o espelho, mas o espelho não reflete os dois de costas. O espelho reflete os dois de frente, de rosto. Então, tem todo um jogo, né, de imagens que criam uma dinâmica e, assim, inclusive, são detalhes mínimos. Você tem dois fios que cai a luz e se usava muito antigamente fazer uma espécie de umas borboletinhas de papel crepom que se prendia assim no fio, e ele faz isso detalhadamente, assim como tem um armário ao fundo, o cabideiro. Então, é de uma riqueza de detalhes esse trabalho, e esses planos de ação que ele vai jogando um com o outro, é um trabalho muito interessante, né? E aí tem um viés também do trabalho dele, que o Olívio Tavares de Araújo fala muito, que é um viés expressionista. Na verdade, você pode encontrar absolutamente de tudo na obra do Zé Antônio da Silva, tudo antropofagicamente deglutido, né? E a moda dele, porque, na verdade, quando ele começa a circular que está falhando. É. Acho que é a minha conexão. Voltou. Voltou. Não, foi aqui, Denise, mas voltou já. É normal, faz parte. Esse horário é fatal. A gente sempre está. Você sabe que eu até sonho com conexão, né? Porque eu tenho feito muita live, até sonho com conexão. Então, pode passar. Não, hoje está tudo bem. Ontem o celular superaqueceu por causa do calor que estava fazendo, e aí ficava parando a live toda hora. Então, vamos lá que está tudo bem. Está ótimo, está beleza, né? Então, pode passar o próximo slide. Vamos lá. É o Viva Maria do Céu, né? Isso. Só um minuto. Aí, ó, Viva Maria do Céu. Tá. Então, aí, olha, nesse trabalho que ele faz, vocês veem que ele usa um monte de referências, de novo, esses trabalhos elaboradíssimos, né? Então, a gente tem se você olhar esse trabalho pessoalmente, primeiro engraçado que o Maria do Céu é com C cedilha e sem acento. Então, ele escreve uma bandeira que tem escrito a Maria do Céu com C cedilha. Mas ele faz, ao fundo, esse templo que é quase oriental, né? E com as palmeiras, então vem vindo toda essa procissão das mulheres, dos padres, e é um trabalho de uma riqueza
riqueza assim, de detalhes, de uma força incrível. Pode passar o outro. Deposição. Esse que eu digo que é um trabalho, realmente, que é o trabalho que o Olívio Tavares de Araújo, quando ele vê, ele fala, gente, isso aqui é o expressionismo alemão. Realmente parece, e a gente vê as lágrimas grossas que escorrem no sangue que vem. Então, ele tem umas descobertas pictóricas parece que ele vai pegando ao longo de todo mundo, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Pode seguir. É curioso, né, Denise, que muitas vezes uma leitura que entende esses artistas como ingênuos de fato, muitas vezes é uma leitura de viés pejorativo, preconceituosa, que usa para circunscrever o trabalho deles. Claro que não de todos, mas essa leitura existe, e que tem um certo entendimento que não é correto de que esses artistas não têm informação. Mas, na verdade, uma figura como o Zé Antônio conhecia bastante de história da arte, via muitos livros, conversava, era próximo do Bardi, era próximo do Vogue. Era um ciclo de artistas que se frequentava muito, se encontrava em abertura de exposições, como as fotografias mostram. Então, você está chamando atenção para toda essa variedade das escolhas formais dele, das escolhas cromáticas, né? Essas relações todas, né, que você está mencionando, que mostra que eram artistas, muitas vezes, que tinham informação sobre a história da arte, sim. Que acabam tendo. Quer dizer, o Silva ele foi levado nessa compulsão a trabalhar, mas no momento em que ele começa a circular no circuito de arte, ele começa a se informar assim, começa a saber, só que ele faz as escolhas dele e ele realmente faz esse processo que o Oswald chamava de antropofágico, que realmente ele interpreta tudo à moda dele, né? Tudo Silva. Você bate o olho e fala, isso aqui é Zé Antônio da Silva, né? Ele é um artista que ele tem uma característica muito, muito própria no trabalho dele, muito original, né? O que não o impede de receber inúmeras influências, né? Tá certo. Bom, aqui eu vou falar sobre uma coisa que me impressionou, né? Que eu chamo de uma síntese, né? Que é a síntese da água. Pode passar o slide, vocês não vão acreditar. Opa, desculpa. Aqui. Gente, esse trabalho tem uma história para mim de exposição, história de exposição que você conhece como curador, que é assim, eu queria, porque queria esse trabalho. Porque eu acho esse trabalho inacreditável, um trabalho totalmente japonês para mim. Como eu estudei a cultura japonesa, porque fiz uma exposição muito grande sobre o Japão, de um ano de pesquisa, então eu estudei muito, eu falei, gente, esse trabalho parece um trabalho japonês, né? A forma como ele retrata a água parece um Hiroshige, né? E eu procurando esse trabalho, perguntei para São Paulo inteirinho, Rio de Janeiro, todo mundo, se alguém sabia, ninguém sabia desse trabalho. Quando eu já estava com a exposição fechada, todas as obras emprestadas, o Carlos Deio falou para mim, você precisa ver as obras do Antônio Hermann. Aí eu falei, puxa, Carlos, já está fechada a exposição, mas fui ver. E aí o Antônio Hermann me mostrou várias obras maravilhosas e tal, e a última obra que ele me mostrou foi essa. Eu falei, eu não acredito que ela veio para mim. Você sabe que eu acredito, eu recebo esses presentes. Quando eu quero muito uma obra, ela chega na minha mão. E é engraçado quando a exposição está acontecendo que começam a aparecer obras assim de lugares insuspeitos e aos 45 do segundo tempo, né? Aparecem coisas incríveis que aí você tem que colocar na exposição. A gente tem que colocar. Me aconteceu isso numa exposição do Raimundo Sela, na FAAP. A exposição estava pronta, assim, já estavam pendurando as coisas na parede. Aí me aparece uma obra que era um prêmio dele, uma coisa assim espetacular. Eu falei, para tudo. Aí tem que fazer seguro correndo, embalagem correndo, né? Mas vale a pena. Né? São as aventuras. Gente, olha esse trabalho, que é outro trabalho retratando a água,
que a protagonista desse trabalho realmente é a chuva, né? Então, ele faz todo esse desenho, ele vem com todas essas linhas, né? E esse branco que ele vai colocando, é uma beleza de trabalho. E tem mais um que esse, então... Gente, olha essa cachoeira. Eu digo que essa cachoeira é digna do Hiroshige. Se o Hiroshige visse, ele ia adorar. É uma peça de uma síntese, é o que eu chamo disso dessa coisa da síntese do trabalho, que é uma característica muito grande da arte japonesa, né? E aí tem os retratos dele do fogo, que ele vai fazer a partir das queimadas, porque ele continua sendo um homem do interior, então ele vai vendo toda essa entrada do cultivo e ele vai vendo todos os campos desaparecendo. Esse trabalho aqui também é um trabalho do MASP, e nesse trabalho você vê, é um trabalho de 48, e você vê que nesse trabalho de 48 ele já faz as árvores queimadas e a gente já vê os troncos caídos misturados com a plantação de algodão. Quer dizer, o trabalho se chama colheita de algodão, então as pessoas já estão recolhendo algodão, mas a gente ainda está vendo esses troncos ao longo, né, de toda a plantação, né? Mas essa presença do fogo vai ser muito marcante, né? É interessante, Denise, algo que você já notou nos seus escritos sobre ele, de que o campo do Zé Antônio da Silva não é o campo idílico, o campo edulcorado, né? O campo metafísico, pelo menos nesse momento não, mas que ele também traz o campo como lugar, o campo e o rural como lugar do sofrimento, o lugar da solidão, né? Tem cenas de suicídio, às vezes, nesses lugares. Então, é um aspecto da produção dele também muito singular. Totalmente. Ele tem uma crueza no retrato, ele retrata realmente o que ele está vendo, né? Seja para o bonito, seja para o feio, né? Eu acho... Gente, olha que lindo que é esse trabalho que ele faz da queimada, que a gente vai vendo essas volutas, essas espirais, né? Todas subindo. É de uma potência esse trabalho quando você vê pessoalmente, que você parece que... para mim, quando tem alguns trabalhos que, para mim, eles evocam o som. Então, esse trabalho, para mim, ele evoca o crepitar do fogo e da madeira queimando, né? É uma beleza a forma como ele retrata, mais uma vez, uma coisa totalmente sintética, né? Mas muito potente. Eu ia falar exatamente isso, o poder de síntese dele, né? É impressionante, né? E aqui a gente tem, quando ele retrata esses troncos cortados, é tão interessante a opção dele, porque ele faz uma carne aberta, né? É como se você sentisse uma carne que se abre, um sangue que se abre. Então, não é à toa essa escolha que ele faz. Você tem esses esqueletos, né? Que a gente tinha que fazer uma síntese, né? Porque dava para mostrar muito mais imagens, né? Sim. Mas ele vai e ele faz você sente esse sangrar da terra, né? É muito forte. E depois a gente chega nesse momento também, professora, nessa fase que você considera um dos pontos altos, né? Uma espécie de maturidade artística, né? Do Zé Antônio da Silva, que é a relação dele com esse lugar do pontilhismo. Então, tem o Theon Espanudes, que foi um crítico muito interessante e que apoiou muito Silva. O Theon Espanudes fez até, inclusive, uma classificação, assim, digamos, uma cronologia da obra do Silva. E ele considera que o que se chama de pontilhismo é o melhor da obra do Silva. Mas o Silva não... Há controvérsia. Quem diga que ele viu a obra do Van Gogh
e se interessa pela obra do Van Gogh, que o pontilhismo dele vem daí. Ele não chamava de pontilhismo, ele chamava de pontilhado. O pontilhado é um ponto de bordado, é um ponto de bordado que era uma realidade com quem ele convivia, a realidade do bordado. Então, acho que tudo é um pouco misturado, como sempre foi tudo na vida do Silvio, e na obra dele, é uma obra mesclada de todas essas influências, onde, inclusive, está a força, né, da obra. Então, aqui a gente tem esse trabalho, esse Corcovado, gente, essa obra, eu acho que, para mim, ela é psicodélica, né? Sim. Ela é uma obra lisérgica, parece que ele tomou um LSD, porque Sim. é uma coisa incrível. Esse trabalho, ele vibra. Você sente a vibração dele. E é uma escolha de cores assim espetacular, se chama o Corcovado, que ele fez a partir de uma viagem dele para o Rio de Janeiro. Essa viagem dele para o Rio de Janeiro rendeu uma série de trabalhos que é um mais incrível do que o outro, entendeu? Sabe, são trabalhos assim realmente de uma força, de uma qualidade de execução e de um cromatismo. Você vê que ele era um mestre da cor, né? Você vê essa, né? Sente todo o jogo que ele faz das cores, é um trabalho incrível. E aí ele se apaixona pelos campos, né? Que ele, no começo, ele fica muito chocado, porque ele está vendo a terra toda que ele conhecia sendo destruída para dar lugar para as plantações. Então, tem um momento, eu nem te diria um primeiro, porque tudo com ele vai ao mesmo tempo, né? Então, ele tem um momento em que tem períodos em que ele se encanta pelo campo e períodos em que ele fica horrorizado com toda a mata que está sendo destruída. Mas observa esse trabalho que se chama Campo de Abacaxis. Então, ele traça todas as linhas, né, retas da plantação. Ele vai fazendo essas linhas todas se encontrarem, no fundo, onde você sente, como você está olhando mais longe, você está vendo muito mais os abacaxis. Então, ele já passa da terra e do verde, você então já está vendo toda essa cor, esse alaranjado do abacaxi, e, ao fundo, as nuvens. É uma coisa... Eu fico impressionada de ver como ele consegue retratar esse campo com essa forma, né? tão bela. Né? Às vezes, com muito poucos elementos e de maneira assim muito precisa, ele consegue criar essa figuração muito própria, né? E falando assim de maneira banal, assim passar o recado dele, né? Essa obra também queria que você comentasse, por favor, professora, que também tem esse lugar, assim como o Campo de Abacaxis e outras lavouras e algodoais, essa ascensão em direção ao céu. Bom, essa obra, ele mesmo não resiste e ele coloca na obra o título de Lindo, Lindo, Lindo. Eu acho maravilhoso, que ele escreve na obra, né? E o trabalho, ele é assim, de uma beleza excepcional. Você vê que ele segue mais ou menos a mesma construção, né, que ele fez no trabalho anterior, só que ele abre esse rasgo, né, que é a passagem, né, entre os dois campos, né, de algodão. E eu acho esse trabalho um trabalho assim, espetacular. De novo, ele repete as nuvens e a gente vai sentindo. Ele faz uma mudança de cor nesse trabalho, uma mudança, além dele fazer essa mudança de cor ao fundo, né, com esse branco, ele faz uma mudança nas laterais, que você vai sentindo essa entrada do azul do horizonte. Né? Esse trabalho ele foi uma doação do Breno Krasilchik, né, para o MASP,
E o Breno me contou que ele fez essa doação em homenagem aos pais dele, né? Ao seu Isaac e à dona Berta, que eu conheci muito, que eram pessoas assim maravilhosas. Eu acho que eles iam ficar, o casal, muito feliz de saber que o Breno, que essa obra hoje está no MASP, porque é uma obra mestra, né? É uma obra realmente de uma qualidade espetacular, que poderia estar em qualquer museu. Sim, exatamente. Essa geração do pai do Breno, Isaac e outros trabalhavam muito, tinham um interesse especial, né, por esse tipo de produção. A gente lembrou ontem aqui também, professora, na conversa com o Guilherme Gilfrida, outro curador, pesquisador aqui do museu, que essa obra já traz aquele lugar da autorreferência, né? Também lembrando de uma ideia que você lançou hoje aqui, né, de que ele começa a falar dele mesmo, e esse lugar duplo, esse lugar um pouco neurótico, né, que ele passa a ocupar, assim, desculpa, neurótico não, é esquizofrênico, que ele passa a ocupar, de dois mundos. Então, quando ele escreve lindo, 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 ele está dizendo que essa paisagem, ela é linda, 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 mas também que a pintura dele é linda, né? Com Ele está chamando... certeza. Ele era absurdamente vaidoso e convencido. Quando ele conhece o trabalho do Van Gogh, ele acha lindo, ele acha que ele é tão bom quanto o Van Gogh. Para ele não tem diferença. Pode seguir o outro. Vamos lá. Olha, professor, eu queria te perguntar uma coisa. A gente tem mais ou menos aí 10, 15 minutos. Dá tempo da gente ver a última... Vamos ver o último núcleo aqui mais rapidinho para dar tempo de você falar daquela questão super importante que a gente quer te ouvir. Claro. Vamos lá, então. Vamos ver rapidinho os retratos. Então, aí, emendando com o que você falou, ele tem os retratos e autorretratos. Pode passar para o próximo. Esse é um retrato do pai e da mãe dele, que ele faz muitos autorretratos. E ele diz que ele fazia muitos autorretratos porque ele gostava muito dele mesmo. Então, ele fazia muitos autorretratos. Mas aí tem uma coisa muito engraçada que é assim, ele fica tão entusiasmado, ele está se achando tão o máximo, que ele começa a produzir muito. E aí, quando ele começa a produzir muito, a crítica começa a não gostar do trabalho dele. Então, ele é recusado numa Bienal de São Paulo. Quando ele é recusado na Bienal de São Paulo, ele fica furioso. E aí ele faz um trabalho, ele faz vários, né? A gente vai mostrar 2. Pode seguir o próximo. Que aí ele vai e diz assim: odeio as bienais de São Paulo. E aí ele diz assim: viva o Silva e morra as bienais, entendeu? E tem um trabalho que ele pega todos os críticos e ele bota todos penduradinhos na forca, assim, um do ladinho do outro, assim. Inclusive o crítico. Isso é uma coisa que ele fazia, inclusive, pode seguir rapidinho para a fotografia que vem a seguir, porque ele tinha essa compulsão, ele escrevia nas fotografias. Então, essa é uma fotografia dele com o Spanudes, ele brigou com o Spanudes e depois ele fez as pazes. Então, ele escreve, né? Ele pega e bota uma cruzinha que o Spanudes tinha morrido, e aí ele diz, né, que ele tinha saudoso, e aí ele diz que agora ele está perdoado, saudoso e perdoado. Mas a maioria ele não perdoou, não. Não. Porque ficavam as cruzes. cruzes. E aí ele com o Volpe, com o Rebolo, e aí não dá para ver aqui, mas ele bota a cruzinha em cima, porque eles já tinham morrido. Então, ele tem toda essa relação meio voodoo, né? No trabalho, ele mata as pessoas como nas próprias fotografias, né? Então, é importante, ainda bem que vai dar tempo da gente falar disso também, a gente está com uma folguinha para falar, que nas conversas prévias, né, que a gente teve aqui preparando essa conversa de hoje, né, eu e a professora Denise, a gente falou desse debate, né, que não é um debate recente, mas que ele ganhou agora um fôlego renovado, que instituições fora do Brasil e no Brasil, dentro desse contexto de rever parte da história da arte, de maneira que grupos e artistas e identidades e suas respectivas nomenclaturas e terminologias
que foram deixadas de lado ou vistas de maneira preconceituosa ou pejorativa, possam ter uma outra chance ou ter um olhar renovado. Então, por isso, muitos críticos, historiadores e instituições não estão mais ou estão trabalhando com um olhar crítico em relação a termos como primitivo, naif, ingênuo. E eu gostaria que a professora, que também pesquisa esse assunto há muito tempo, falasse um pouco sobre essa discussão, que envolve, claro, também o papel do MASP, que também tem trabalhado em colocar esse debate na mesa. Olha, você vê que no meu texto eu nunca uso a palavra nem primitivo, nem ingênuo, nem naif. Por quê? Porque se eu tivesse que escolher um termo, eu preferiria adotar um termo que é um termo que o Roberto Ruggiero usa, que eu acho perfeito, que ele fala em arte espontânea. Eu acho esse termo muito adequado, porque é o caso, por exemplo, do Silva. Ele é uma pessoa em que a arte brota espontaneamente dele, entendeu? Depois ele vai estudar, depois ele vai aprender, mas ele não teve essa preparação antes, né? Agora, o termo primitivo ele foi usado durante muito tempo. Ele é um termo, de fato, pejorativo, porque ele está supondo que existe uma arte erudita, né? Para mim, isso é uma coisa inacreditável, você separar a arte erudita e a arte popular. Mas, em todo caso, existiu durante muito tempo. Depois, acabou surgindo um termo que é o arte naif, só que o arte naif é um pouco diferente. Ele acaba se referindo a um tipo de produção que, digamos, é uma coisa muito edulcorada, sabe? É uma coisa açucarada. É toda uma produção assim bonitinha, sabe? Que faz as coisas serem mais... Então, não tem essa potência que tem a obra do Silva, como a gente acabou de ver aqui, né? Exatamente, é também a política. Exatamente. E aí, só que, ao mesmo tempo, eu apontei para você um paradoxo, né? Porque, ao mesmo tempo que, por exemplo, o Paulo Mendes de Almeida, todos esses críticos, o Luiz Martins, ao mesmo tempo em que eles falam e usam a palavra arte primitiva, mas eles dão espaço para a arte. Dão espaço a ponto de que o Silva expôs na Bienal de Veneza, ele expôs na Bienal de São Paulo. Né? Então, existia o termo era pejorativo, mas o lugar dos artistas existia. Né? E aí, isso, a um certo momento, se perde. Tem várias teorias, Fernando, para isso. Né? Uma delas é a seguinte: você vê, todos esses artistas da geração do Paulo Mendes de Almeida, Sérgio Millier, Theon Spanudes, todos esses que a gente está citando aqui, eles tinham um referencial no Mário de Andrade, e o Mário de Andrade era um cara que ele respeitava a arte espontânea, ele tinha o maior respeito pela arte que vinha do povo, né? Que vinha... eu acho também bom esse termo cru e o cozido, né? É uma arte crua no sentido de que é uma comida simples. E tem comidas simples que são deliciosas. Você pode comer um prato sofisticadíssimo, maravilhoso, e pode comer um prato muito simples e muito maravilhoso. Né? Então, eu gosto muito também dessa coisa do cru e do cozido, que foi, inclusive, o nome de uma grande exposição famosa que teve na Europa, né? Que colocava exatamente essa diferença entre uma coisa e outra. E aí a gente vê, nos anos 80, final de 70, você começa a ver essa geração de críticos começa a morrer, né? Começa a ser substituído por um outro tipo de crítica, e aí a Marta Traba, que é a venezuelana, que é uma artista, uma crítica super importante, a Marta Traba fala que, então, chegou o farol dos Estados Unidos iluminando tudo. E que, enquanto vem esse farol dos Estados Unidos, a gente acaba indo para uma arte em busca da arte minimalista, conceitual,
e aí, então, você acaba tendo uma busca só da arte contemporânea. Então, você vai ter anos e anos e anos que na Documenta de Cássia ou na Bienal não tinha o menor espaço para a arte espontânea. Era só a arte cerebral, conceitual e tal. Então, um pouco isso. Né? Bom, mas você vê a o gente está chegando paradoxo, aqui no né? final do nosso tempo, professora. Você gostaria de dizer mais alguma coisa para encerrar? Eu gostaria só de dizer que a arte brasileira é maravilhosa. Eu tive o prazer, essa arte espontânea brasileira é maravilhosa. Eu tive o prazer de fazer, alguns anos atrás, uma grande exposição que eu fiz em homenagem a Janete Costa, que foi também uma grande estudiosa da arte popular brasileira, e que se chamava Viva o Povo Brasileiro. E é isso aí, viva o povo brasileiro. Obrigado, parabéns, professor. Um prazer poder conversar com você, um privilégio para mim e para as pessoas que tiveram aqui presentes hoje. O número de pessoas assistindo foi aumentando, então eu acho que então a conversa foi boa. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.